Boa tarde. Então, hoje mais uma aula para vocês aí sobre orientação de estudos. E hoje a gente vai falar sobre o branco, o famoso branco. Deu branco na hora da prova. Deu branco no momento de uma avaliação ou no momento que aquele conhecimento foi requisitado, né? Às vezes a gente estuda muito e dá branco. Às vezes a gente sabe o assunto e dá branco. Às vezes a gente estuda pouco, mas era para lembrar alguma coisa e não lembra nada. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o famoso branco. E quem nunca passou por uma situação dessa, né? Muito difícil a gente não ter tido um branco. Mas existem algumas maneiras de evitar o branco, né? Esse esquecimento. E existem também algumas maneiras de, no momento em que aconteceu o esquecimento, você ir para outra questão, ficar calmo, não se desesperar, que a memória pode ser acessada em alguns contextos também. Então, a gente vai falar sobre isso também. Então, a gente vai fazer aqui um passo a passo e eu vou falando sobre cada um deles. O que às vezes desencadeia esse esquecimento momentâneo e como que a gente pode ter alguns truquinhos para a gente acessar essa informação lá dentro. Porque você sabe que está lá, né? Como que tem uns truquezinhos? Como será que eu vou? Qual caminho que eu vou fazer para conseguir chegar lá naquela informação, né? Para acessar. Então, tem algumas dicasinhas aí que acho que vai ajudar um pouquinho, tá? Bom, a primeira, a gente pode falar que sempre numa situação em que você quer ali uma prova, uma avaliação, um momento que você está sob pressão, a gente tem ali o estresse, né? A gente tem naturalmente, o corpo tem, é natural a gente ficar mais nervoso, mais estressado, né? Então, a memória falha nesse momento de estresse. Então, então, a gente tem que evitar o esquecimento se você conseguir equilibrar o estresse nesse momento. Às vezes, também, decorrente de outros segmentos da vida, né? Não só daquela prova, mas às vezes você traz alguns família, pessoal, né? Problemas pessoais, problemas financeiros, problemas aí de outra alçada, né? Que não é do estudo em si, mas que aquele estresse ou a própria rotina estressante, né? Que os adolescentes, principalmente hoje, estão tendo, né? Muita pressão, muita cobrança, muito componente curricular, muito professor, faz o curso técnico, trabalha, né? Então, isso tudo gera um estresse da rotina, um estresse diário, que pode, então, acarretar esse esquecimento na hora da prova, né? Então, a situação em si, né, de uma prova, de um vestibular, de um concurso, ou até de uma apresentação, né, falar em público. Às vezes a gente chega a errar palavras, esquece palavras básicas do nosso dia a dia, palavras simples, mas a gente não consegue organizar essas palavras quando vai falar em público. Então, isso é o estresse do momento. E também eu falei desse estresse aí todo que vocês já veem, né, carregando e que na hora de sentar ali, ele já vai desencadeando
e esse esquecimento, então, acontece. Então, estresse seria uma primeira situação que eu trouxe como o que acontece nesse momento. Então, uma segunda situação que acontece bastante também é a ansiedade, né? A gente coloca uma expectativa muito grande, né, sobre o nosso resultado, sobre o que a gente vai fazer, o que vai conseguir, o que vai cumprir, a nota, o ponto, resultado. Então, a gente, nessa ansiedade de saber logo como que vai ser, né, de passar, de ficar esperando aquele momento, essa expectativa toda, então gera essa ansiedade muito grande, essa ansiedade para dar certo. E aí a ansiedade de dar certo faz dar errado também, porque daí acontece o esquecimento. Na hora pode dar branco, né? Então, no meio da prova, do vestibular ali, da avaliação, então pode te dar um... É como se congelasse aqui, tá falando, né? O seu corpo congela e você não consegue responder ou agir da maneira esperada. Então, é aquele frio na barriga, né? Que todo mundo acho que já sentiu. Aquele frio na barriga, aquele esquecimento, e daí você se preparou tanto, ficou tão ansioso e tão preocupado com aquele momento para dar tudo certo que você não consegue responder da maneira que você imaginou, da maneira que você desenhou lá na sua cabeça que ia ser. Então, ali dá aquele frio na barriga, aquele esquecimento. Então, a ansiedade também causa muito isso. Nervosismo, né? Como a gente falou já, então, aqui, dentro das outras, que ansiedade, nervosismo, estresse. Então, aqui, eles estão todos aqui na mesma categoria, né, gente? Acontece, parece que acontece tudo junto. Dá aquele frio na barriga, dá aquele esquecimento, e daí não consigo acessar informação nenhuma. Eu sabia tudo e ali eu não sei nada. Então, a gente tem que... Eu sempre falo que a gente estuda bastante e quando o professor está andando na sala de aula numa prova, por exemplo, quando ele para do seu lado, ali você não faz mais nada, né? Então, ali é um momento de estresse, de nervosismo, né? Ele está do lado, está vendo, parece que, sei lá, dá um branco. Então, cada um numa situação, né? Eu, quando eu estudava, não gostava que o professor parasse do meu lado, porque eu estava indo muito bem, se ele parasse, parece que não dava mais. Parece que eu estava colando, né? Porque se eu conseguia fazer com ele longe, chegava perto, eu não fazia. Então, dá a impressão que eu estava fazendo, vendo algum papel, né? Eu sei lá. E não era. É porque a cola da minha cabeça eu não estava conseguindo acessar. Então, é isso. É esse nervosismo, esse estresse. E daí, naquele momento, a gente tem que saber como voltar ao normal, né? Deixa o frio da barriga, deixa o esquecimento, deixa e vamos tentar reverter isso daí no momento, né? Memória é uma incrível biblioteca com fileiras e fileiras de arquivos. Então você imagina uma biblioteca, né, que tem aqueles livrozinhos ali, todos um do lado do outro, com os temas, né, separado por categoria de leitura, de crônica, né, de romance, pesquisa, matemática, ciências, tudo separado. E na nossa cabeça, esses arquivos, eles também ficam assim. Eles estão lá como arquivos, né? A nossa memória é um HD, vamos dizer assim, né? E vai ficando arquivado todos esses conteúdos, tudo que a gente estuda. Então, esses estímulos externos, eles podem acessar a nossa memória, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa, por exemplo. Não tem nada a ver com esquecimento, mas só para vocês entenderem.
A empresa faz aquele cheirinho da empresa, sabe? Por exemplo, tem uma loja que quando você entra sempre tem aquele cheiro, né? E aquele cheiro, ou um cheiro parecido, né? Vamos supor que ali ele colocou alguma fruta, e ali você, quando você sentir o cheiro daquela fruta em qualquer lugar, em qualquer época, né? Você vai lembrar inconscientemente daquele momento, daquela loja, né? Então a intenção é exatamente essa, é um marketing olfativo, né? Existe o marketing em todos os sentidos, tá? Tato, né? Então, o cheiro, o auditivo, né? Você entrar e ouvir aquela música. Então, o que essa empresa está fazendo? Ela está tentando que o cliente tenha ali dentro uma experiência sensorial completa e quando ele saia da empresa, no dia a dia dele, quando ele tiver contato com qualquer uma coisa parecida com aquelas sensações daqueles sentidos, ela vai lembrar da empresa inconscientemente. Então, o que acontece? É uma propaganda, né? A empresa está fazendo um link lá na sua cabeça, né? Para você ficar lembrando dela inconscientemente. Então, com aquela experiência. E quando a gente está estudando, também é uma experiência. O local que você está, né? Se você está em casa, se você está no seu cantinho, se você está na escola, se está do lado do colega, se você, quando estudou ali, olhou para o colega, falou alguma coisa. Então, são contextos que você lembra, né? Ou você estava estudando aquele assunto, aí a sua mãe veio com um lanchinho para você comer, que você ficou muito tempo estudando. Então, assim, tudo isso são sensações, né? São estímulos. Ou você estudou ouvindo tal música que te atrapalhou ou que ajudou, não sei, mas ali você vai lembrar o contexto, tá? O contexto que você estava. Então, essa biblioteca aqui já é uma dica, né? Se der um branco lá na prova, né, eu esquecer, ao invés de eu tentar lembrar o conteúdo, eu posso tentar lembrar em que situação que eu estudei aquele conteúdo. Então, eu estudei lá a independência do Brasil e não lembro nada. Não lembro de data, não lembro de nada. Aí eu começo a lembrar, né? Onde eu estudei a independência do Brasil? Eu estudei em casa. Foi uma noite, estava à noite, estava frio, eu estava sentada no sofá com uma coberta, e daí você começa a trazer algumas informações, é como se fosse o caminho para chegar lá. O conteúdo vem na sua cabeça, daí você começa a acessar de maneira leve, sem nervoso, né? Primeira dica é respirar fundo e ficar tranquila. Aí você lembra o contexto, né? Ou se não, você lembra, nossa, eu estava lá sentada do lado do meu amigo e a professora começou a explicar sobre isso, escreveu na lousa, ou passou um slide, daí você já vai lembrar o slide, e daí nessas informações você pode acessar a sua memória. Então, essa é uma dica, gente, muito, muito efetiva, tá? Dá muito resultado. E esses estímulos sensoriais, né? Você vai lembrar que você comeu alguma coisa naquele estudo, ou que você estava com frio, deitadinha, coberta, né? Tudo isso é a experiência daquele momento que você está tentando lembrar. Então você consegue acessar. Somos capazes de lembrar e esquecer num piscar de olhos. E isso é ruim, mas é bom. Porque se você é capaz de esquecer num piscar de olhos, se você se acalmar, respirar fundo, você também vai lembrar num piscar de olhos. Então, do mesmo jeito que pode ser ruim, pode ser péssimo, pode ser bom, pode ser ótimo, né? Então, a pior sensação é procurar a resposta que está na sua cabeça e não encontrá-la. Isso é mesmo, né? Às vezes até o nome de alguém que você conhece muito que naquele momento você não lembra, né?
Então, eu que fico, né? Todo mundo sabe que eu troco o nome de todo mundo na escola, né? Dos alunos, mas é essa sensação de não lembrar e substituir, né? Ou achar que lembrou errado. E quando você está conversando com alguém que você precisa lembrar, né? Alunos quando eu estou dando aula, são vários, né? Então, quando você fala o nome errado, ou fala que não lembra, ainda tudo bem. Mas quando você está conversando com uma pessoa, ela sabe tudo, todo o seu nome, tudo, você fica meio sem graça às vezes. Fica tentando lembrar e é horrível, né? Agora, quando você sabe o conteúdo para a prova e não lembra, é pior ainda, né? Daí ali vai ter uma nota pior de uma coisa que você sabe. Então, é pior ainda. Mas tem como evitar esse esquecimento, tem como evitar esse branco. As causas, elas são evitáveis, né? Então, assim, eu vim falando já o ano todo sobre planejamento de estudos. Eu falei várias aulas, cada aula longa sobre planejamento, agenda, cronograma, né? Então, eu vim falando como planejar. Então, uma das causas é não planejar, né? Estudar tudo atropelado, sem planejamento. Ali a memória fica daquele jeito ali que vocês estudaram, né? Fica bagunçada. É a mesma coisa quando a gente salva no computador, já põe nas pastinhas certas os assuntos, né? Você está evitando de ficar uma bagunça e você não conseguir achar nada. Então é a mesma coisa, gente, na nossa rotina, na nossa cabeça, no nosso cérebro, né? A gente tem que se organizar, tem que planejar para conseguir fazer as coisas direito. Dormir bem nas noites que antecedem a prova. Eu ainda vou mais longe. Dormir sempre bem, né? A gente tentar, pelo menos, né? Na maioria dos dias possíveis, uma vez ou outra, tá? Você tem um compromisso, você não conseguiu por algum motivo, mas dormir bem é um benefício para tudo, para todo o funcionamento fisiológico do organismo, né? Então, se eu tenho essa fisiologia perfeita do corpo humano, se eu não dormir bem, eu estou afetando essa fisiologia, né? E a mente, essa coisa, né? Essa coisa doida que é a mente funcionando bem, ela precisa dormir, ela precisa descansar, ela precisa desligar, né? Porque como nem o relógio funciona, né, se não tiver uma pilhazinha. E se a gente descarregar a nossa pilha e não carregar, né? Dormir é uma maneira de carregar a nossa energia. Ali fica fazendo um downloadzinho para o dia seguinte, né? Cuidar da saúde física. Então, eu, como professora de educação física, né, eu sempre falo, e eu sou suspeita para falar, mas não sou eu que falo sozinha. Quando a gente fala cuidar da saúde física, não é sair fazendo exercícios loucamente, fazer dietas mirabolantes. Gente, nada desequilibrado. Vamos tentar equilibrar, né? Come algumas coisas saudáveis, mesmo que você goste de um lixo de vez em quando, mas tenta comer coisas mais saudáveis, né? Coisas mais vivas. E, assim, maçã, laranja, sei lá, frutas, legumes, verduras, né? E é nesse sentido que eu falo de coisas vivas, né? Menos pacotes, né? E mais o que se descasca, né? Então, vamos tentar ter uma alimentação um pouquinho melhor nesse sentido e uma atividade física. Eu não preciso ir numa academia, eu não preciso ir naquelas aulas, né, muito fortes, né? Mas eu fazer alguma coisa qualquer que eu goste, né? Eu vou trabalhar todo dia de bicicleta e volto, já é uma atividade física. Eu vou
eu vou jogar 2 vezes na semana ou 3 vezes, vou jogar um vôlei, vou jogar um futebol, vou fazer uma aula de yoga, né? Vou fazer um alongamento, vou fazer sei lá, quem mora perto do mar, né? Vou remar, vou pegar um caiaque. A gente tem milhões de atividades, assim, vou fazer um pilates, vou dançar, né? Então, assim, cada um tem o que gosta e tem o que odeia. Então, faz o que gosta, né? Faz o que gosta, faz o que te dá prazer, para sair um pouco desse muito sentado, muito estudo, muito rotina, muito estresse. E se você conseguir fazer alguma coisa dessas ainda com contato com a natureza ao ar livre, é muito melhor ainda. Né? Isso aqui eu estou falando para vocês de coisas, né, de pesquisas aí que já foram comprovadas cientificamente. Então, é uma maneira de você cuidar da sua saúde física de uma forma leve, tá? Nada pesado, tudo leve. A gente tem que ter uma vida leve, uma vida que não cause sobrecargas mais do que a gente já tem, né? Então é isso. Esse cuidar da saúde física é isso. Na hora da prova, daí já essas são as causas evitáveis, né? Dormir bem, planejar os estudos, cuidei da minha saúde física, mas mesmo assim chegou lá e deu branco. Não adiantou nada disso que eu fiz. Chegou lá, não adianta, esqueci. Aí como que a gente vai fazer para acender essa luzinha lá no fim do túnel? Né? Eu até já falei algumas coisas ali de sensações, de lembrar o contexto, né? Agora, tô lá numa 40 questões. Cheguei na terceira, esqueci, parece que tudo. Continuam as outras, né? Pula aquela, continua as outras, vai fazendo as outras, vai pulando as que não sabe, vai fazendo as que sabe o que lembra, continua. Depois que finalizar a prova, aí volta nas que esqueceu. Provavelmente ali já pode ser que você já fique mais autoconfiante, né, que você está fazendo, que você está conseguindo. Quando voltar, pode ser que já lembre. Mas, se não lembrar mesmo assim, eu falei já no início sobre o contexto. Lembra o contexto que você estava estudando. Foi na escola, foi em casa, foi à noite, foi de manhã, eu estava no sofá, eu estava na cama, sei lá, estava sentada no computador, estava na escola, na sala de informática, ou estava na sala de leitura, na biblioteca, sei lá. Tenta lembrar o contexto, que isso vai fazer com que você vá entrando e acendendo essa luzinha aí da memória, tá? Lembra aí, trazendo à memória também os detalhes. A página, né? Às vezes a página tem algumas coisinhas lá que você escreveu que você lembra, tem aquelas observações, né? Tem as canetinhas coloridas, tudo isso faz a memória voltar. A professora explicando aquela matéria, aquele tema, né? Você vai lembrando, e daí, então a pessoa falou isso, aí a professora respondeu aquilo, nossa, lembrei. É assim, num piscar de olhos você esqueceu, e num piscar de olhos você pode lembrar também. Tente fazer que o cérebro retorne de onde parou. Então, quando esquecer, respira, alonga, anda um pouquinho, vai no banheiro, lava o rosto, né? Faz um processo ali de descanso. Lembra do método que eu falei que você estuda e descansa um pouquinho? Então é isso, gente. Respira, levanta, vai ao banheiro, lava o rosto, alonga, e ali você já tem aquele processo do cérebro dar uma relaxada para conseguir acessar essa memória. Então, essas são as dicas para não dar branco
as dicas de evitar e as dicas de quando você está lá e aconteceu, como lembrar, como quando dá o branco também como lembrar esse conteúdo. Então é isso, vamos acender essa luzinha no fim do túnel e lembrar e ir bem nas provas, nos processos seletivos, nos concursos aí que vocês vão prestar. Boa tarde